Olá, galera, eu sou a pastora Larissa Raira, estou aqui com meu irmão Júnior. Esse é um episódio especial de Ano Novo, Novos Ciclos. A nossa conversa terá como base o 6º capítulo, novamente, desse livro, Discípulo Radical, escrito pelo John Stott. Vocês podem acompanhar, vai ficar aí o link na descrição desse vídeo. A gente já tem um episódio falando sobre o 2º capítulo, Assemelhar-se a Cristo. E hoje, nessa conversa especial sobre o Ano Novo, vamos tratar do capítulo Equilíbrio. Mas o nosso foco vai ser na questão da identidade. Por que nós resolvemos trazer essa questão? Assim como ele iniciou a escrita desse capítulo, ele conta uma história sobre o rei Eduardo VIII. Quando ele estava contando um pouco da sua história, eles perguntaram a ele, como era que o seu pai, o rei George V, ele fazia para te corrigir em alguns momentos quando você errava? E ele respondeu, o meu pai virava para mim e dizia, quem é você? Se você tivesse a consciência de quem você é, você não estaria agindo como você está agora. Por isso, a gente vai falar sobre quem somos nós. E isso faz toda a diferença. Porque no Ano Novo é um tempo onde a gente está o quê? Traçando nossos objetivos para o ano que vem chegando. Exatamente. E para qualquer objetivo que a gente traçar, a gente precisa saber quem somos nós. Porque isso vai fazer toda a diferença. Isso vai acabar norteando a minha, a sua vida, quando a gente começar a traçar, por exemplo, os nossos propósitos, nossas metas e os nossos objetivos. Então, sem mais delongas, vamos dar início, Júnior. A base bíblica será 1 Pedro 2, do 1 ao 17. A gente recomenda que você leia completo o livro e leia completo também esse capítulo dessa carta do apóstolo Pedro. Nós não temos tempo hábil para ler, então nós vamos estar pontuando. Fiquem ligadinhos. O primeiro ponto que ele vai tratar é que nós somos bebês. Sua identidade é a identidade de um bebê, ó, que interessante. Mas por que ele fez essa analogia? Vamos descobrir? Vamos entender mais em qual sentido nós somos bebês? Diz assim no versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Exatamente. Nesse texto aí, ele está fazendo uma relação entre a criança e o leite espiritual. Em que sentido nós somos bebês? É porque ele está tratando do novo nascimento. Todo cristão verdadeiro, ele passa por um novo nascimento, que é uma mudança profunda na sua vida, uma mudança interior, uma mudança radical. E que ela não acontece novamente de uma noite para um dia. Como uma criança também não se desenvolve de noite para o dia. E ele diz assim, desejem como a criança deseja esse leite espiritual. Esse leite materno fornece para a criança uma dieta muito completa. Inclusive, a orientação, quando eu tive o meu filho, foi que até os 6 meses ele não precisaria de nada além do leite materno. Até os 6 meses ele não precisa nem de água. Da mesma forma, ele diz, nós temos uma dieta completa. Desejem como ele desejava esse leite espiritual. E qual é o leite espiritual para que a gente consiga se desenvolver de maneira saudável? A palavra de Deus. Exatamente. Ele também, nesse versículo aí, ele vai dizer o seguinte, que a gente deve crescer em salvação. E ele traz o paralelo com o versículo 1. O que é crescer em salvação? Significa abandonar as velhas práticas. Toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Cada vez que a gente vai crescendo, a gente vai abandonando essas coisas. O crescimento se dá através do leite espiritual, que é a palavra de Deus. Ela é essencial, uma dieta completa, essencial. Amém? Vamos passar agora para a segunda característica, e a base da segunda característica é o versículo 4 e 5. Vá nos acompanhando, tá? Diz assim, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, a saber, Jesus, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nesse versículo aí, Pedro diz que Jesus é a pedra angular, que todos nós estamos sobre essa pedra. Nós também somos pedras vivas no edifício que Deus está construindo. Esse edifício é a igreja. Todos nós somos pedras desse edifício.
Fazemos parte dessa construção. E como é que uma pedra, se você jogar lá um amontoado de pedras, de qualquer maneira fará um edifício? Não. Essa pedra ela vai se ajustando, vai sendo ligada, vamos dizer, por uma argamassa, um cimento, que é a palavra, que é o Espírito que vai nos ligando. Então nós saímos de uma perspectiva de bebê e passamos agora para uma perspectiva da arquitetura. Fazemos parte dessa construção. Nós fazemos parte desse edifício que o Senhor vem construindo, vem trabalhando, vem edificando ao longo do início da caminhada cristã. Vamos clarear essa ideia. Se o bebê ele precisa do leite para crescer, como pedras, nós não somos um amontoado de pedras. Exatamente. Nós estamos juntos por uma argamassa. Essa argamassa é a comunhão entre os irmãos. Por quê? Porque nós necessitamos uns dos outros para ficarmos firmes em nossas posições. E todos nós somos essenciais na construção desse lindo edifício. Tem até um louvor que é da época de Júnior, não da minha, que diz assim: somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados. Esses somos nós. Nessa construção que o Senhor está trabalhando até a vinda do seu Filho para buscar a igreja, nós somos pedras vivas. Estamos bem ajustadas, fazendo parte dessa linda edificação chamada igreja. Vamos pular agora, vamos passar agora para a nossa próxima característica, que faz parte também da nossa identidade, que é sermos sacerdotes. Vamos ver qual é a base bíblica para sermos sacerdotes. Pulamos agora para o versículo 9. E diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha duas funções, que na verdade eram dois privilégios. O primeiro era de ter acesso a Deus. Só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, um dia só, durante o ano todo, que era o dia da propiação, e os demais sacerdotes eles tinham acesso a uma parte também restrita para as outras pessoas. E o segundo privilégio que eles tinham era de fazer a adoração, não, o sacrifício. As pessoas podiam levar o sacrifício, mas o sacrifício realmente era feito pelo sacerdote. Com Jesus, ele quebrou essa separação entre o sacerdote e o povo. Agora nós temos acesso a Deus e agora também nós somos responsáveis por adorar a Deus, entregar sacrifícios espirituais. Esse também ficou como nosso papel, isso também faz parte da nossa identidade. Agora nós somos sacerdócio real, conquistamos isso, recebemos, na verdade, essa conquista quando Jesus subiu ali ao Calvário. Então, sermos sacerdotes também faz parte da nossa identidade. Essa adoração, somos sacrifícios vivos, não é mesmo? Então, passando agora para mais uma característica. A próxima característica que ele identifica para nós é o povo de Deus. Vamos ver qual versículo está descrito isso no próximo versículo. No versículo 10 diz assim: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Olha só, como isso é transformador. Nós somos bebês porque precisamos crescer. Quando nós se convertemos e temos nosso novo nascimento, nós precisamos de um crescimento. Nós somos pedra porque estamos em um edifício que está sendo construído, onde todos precisamos uns dos outros. Somos sacerdotes porque temos a responsabilidade de adorar nosso Deus, temos também livre acesso a Ele, e agora nós somos povo escolhido de Deus, povo santo. E isso traz para a gente também a responsabilidade de viver como testemunhas. Mas Pedro pega essa passagem não da mente dele, ele traz lá de Êxodo 19, 5 e 6. Ele pega uma passagem que dizia a respeito... Esse termo povo de Deus, né? Exatamente, que dizia a respeito lá a Israel quando foi tirado do Egito, e ele transporta essa realidade para a igreja por dois motivos. Primeiro, a igreja que ele se dirigia eram as 12 tribos que estavam literalmente espalhadas pelo mundo. Mas também porque ele via essa realidade de ser testemunha de Deus como responsabilidade dessas pessoas. Esse termo povo de Deus, Pedro não tirou da cabeça dele. Ele pega lá de Êxodo 19, 5 e 6, onde o termo foi atribuído a Israel quando sai do Egito, e ele agora transporta para a igreja. Isso daí traz dois aspectos interessantes. Primeiro, a graça de Deus.
de conceder à igreja o privilégio de ser chamado seu povo. E o segundo é a responsabilidade da igreja de ser testemunha. Efésios 3:10 vai dizer o seguinte: e isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados, das potestades, nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não foi por algo aleatório que nós nos tornamos povo de Deus. É muito importante a gente lembrar, a gente refletir sobre isso, porque é uma alegria, é um privilégio nós podermos declarar, nós somos parte do povo de Deus, nós fazemos parte da família de Deus. Mas às vezes a gente esquece um pouco dessa parte do lado da responsabilidade. A gente até valoriza, agradece, entende, reconhece que é um privilégio a parte de maneira graciosa, nós temos nos tornado povo de Deus. Mas é importante a gente lembrar que nós nos tornamos povo de Deus de maneira graciosa, com uma responsabilidade de sermos testemunha e de anunciarmos a sua glória e o seu evangelho. O quarto ponto é estrangeiros. Vamos ver agora qual é o versículo. Em 1 Pedro, lá no versículo 11. Vamos ler aqui, o versículo 11 diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Quando Pedro, nesse versículo, ele usa a palavra estrangeiro, forasteiro, ele estava se dirigindo às 12 tribos que estavam dispersas em várias cidades. O forasteiro é aquele que não tem direito, e o estrangeiro é aquele que não tem lugar. Então ele diz literalmente que nós somos forasteiros e estrangeiros e vivemos uma dupla cidadania. Então, somos cidadãos terrestres, mas também cidadãos celestiais. Que bênção, né? A gente consegue viver tudo isso nessa totalidade pelo poder do Espírito Santo. Amém. Próximo ponto. O próximo ponto e último é que nós somos servos. Vamos ver o versículo de servo, a base bíblica para os servos. Versículo 16, e diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Pedro traz logo aí a ideia de que, já que nós somos cidadãos celestiais, não temos apenas responsabilidades celestiais, temos também nossas responsabilidades terrestres. E ele vai dizer que a gente deve viver de acordo, porque ser servo de Deus faz com que a gente tenha liberdade para viver uma vida que glorifique ao nosso Deus. Nós devemos se submeter às autoridades, fazer o bem, dar um bom testemunho enquanto cidadãos terrestres, mas ao mesmo tempo saber que a nossa pátria é celestial. Então a gente não se prende a essas coisas, as coisas desse mundo, como é bem falado, né, no meio evangélico. Por quê? Porque nós devemos estar pensando nas coisas do alto. A gente até cumpre leis, a gente cumpre regras, a gente obedece autoridades, mas a nossa esperança não está baseada nisso. A nossa identidade não se baseia dessa forma. Nós somos servos, somos cidadãos, estamos aqui, mas aqui não é o nosso lugar de chegada. A gente até diz o seguinte, que quando morre um cristão, a gente diz o quê? Ele voltou para casa. Aqui nós não estamos em casa. Então, vamos agora tentar resumir tudo que a gente falou para que a sua identidade fique bem clara na sua mente. Porque é importante que você tenha bem firme essa identidade, porque você precisa saber quem você é, para o que você foi feito, quais são essas características que te formam, porque isso aí vai nortear, principalmente agora nesse tempo que a gente fica muito mais reflexivo, o que passamos, o que vivemos, o que queremos repetir nesse próximo ano que se inicia, o que nós não queremos repetir. Então, para que a gente tenha isso bem claro na nossa mente, assim como o rei Eduardo VIII tinha isso bem claro: olha, se eu souber quem eu sou, eu não vou fazer tanta coisa errada como eu faço. Foi isso que o pai dele criou ele ensinando dessa maneira. Então, de forma bem resumida, para que isso fique claro, se dá da seguinte maneira: nós, como crianças recém-nascidas, nós somos chamados a crescer através do desejo do leite espiritual, que é a palavra de Deus. Como pedras vivas, nós somos chamados à comunhão. Somos pedras ligadas de maneira que formam o edifício que o Senhor está construindo. Como sacerdotes santos, somos chamados à adoração. Bom,
como bebê e como pedra, essas duas ilustrações trazem para a gente a nossa responsabilidade individual de desejar o leite espiritual, mas também uma responsabilidade coletiva, de estarmos unidos pela comunhão. Como sacerdote, como povo, propriedade de Deus, nós somos chamados ao testemunho. Exatamente. Isso daí traz para a gente a responsabilidade da adoração e de testemunhar o nosso Deus. Como estrangeiros e peregrinos, somos chamados à santidade. Como servos de Deus, somos chamados à cidadania. E aí nós temos que viver a nossa cidadania terrestre, mas saber que temos uma cidadania celestial. Amém. Que você possa nortear esses novos ciclos, desses novos objetivos que você vai traçar, os seus propósitos baseados na sua identidade. Tenha bem claro na sua mente quem você é, para que você foi formado, quais são os propósitos de Deus estabelecidos para mim, para você, para o Júnior, aí na sua casa, para partir daí o que você vai fazer. Então, tenha firme a sua identidade de filho, de servo, de pedra viva, de bebê, de sacerdote, de povo de Deus e de servo de Deus. Lembre de quem você é para tomar cada decisão. Lembre de quem você é e se comporte de acordo com a sua identidade. Haja com coerência com a sua identidade. Acho que coerência aqui é a palavra que deve fechar muito bem todo esse conceito que nós trouxemos aqui. Seja coerente com a sua identidade. Não abra mão da essência que Deus, Pai Criador, colocou sobre você e sobre a sua vida. Recomendamos fortemente, leia esse livro por completo, Discípulo Radical do John Stott, e leia também todo esse capítulo de Pedro. Nós estaremos aqui orando e preparando próximos episódios. Contamos com vocês. Exatamente. Um feliz 2023 para vocês. Que esse ano que se inicia possa ser um ano que você viva, em que eu viva para a glória de Deus. Deus abençoe. Podcast Mais um Passo, andando como Jesus andou. Curta, comenta, compartilha. Fica ligado nas próximas publicações.